Olá, quinto ano A e quinto ano B, professora Mariângela, e a aula de hoje é de ciências, o nosso livro Encontros. No cronograma que vocês receberam, vocês vão fazer as páginas 35, 36 e 37. Para a gente responder a página 35, nós precisamos ler a página 32 e 33. Aqui ele fala um pouquinho, novamente, sobre alimentos energéticos, reguladores e construtores. Nós já aprendemos sobre os alimentos energéticos, reguladores e construtores, mas vamos recordar um pouquinho? Aqui na página 32, ele vem falar para você o que é um alimento energético. São aqueles alimentos que são ricos em carboidratos, gorduras e tem os exemplos: os óleos, os farináceos, batata, mandioca, arroz, milho, os doces também. Aqui tem uma imagem com esses alimentos, tá? Que são ricos em carboidratos e gorduras. Então, tá todos aqui os alimentos, tá bom? Na página 33, ele vem falar um pouquinho dos reguladores e construtores. Reguladores são aqueles que são ricos em vitaminas, que esses alimentos podem auxiliar na prevenção de algumas doenças, como gripe, resfriado. Quem são eles? As frutas, as verduras, os legumes. Também tem imagens aqui, ó, desses alimentos que são aí responsáveis pela prevenção de doenças. Já os construtores, eles são ricos em proteínas, que são responsáveis pela construção do nosso corpo, ou seja, formação das células, do tecido, os tecidos. Então, quais são esses alimentos? Aqui também tem exemplo, que está aqui na imagem para vocês verem, que é o peixe, carne, leite, ovos, feijão e soja. Então, eles são alimentos construtores aqui, ó, as imagens. Então, agora a gente vai falar um pouquinho na página 35, vamos responder um pouquinho a página 35 de acordo com essa leitura que a gente fez. Na página 35, ele vem aqui trazendo um assunto comparando a comida de diferentes culturas. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é do bobotiê, é um prato típico da África do Sul. E aqui ele vem falando quais são esses ingredientes. Então, ele é feito com cozido de carne moída, leite, castanhas, pão, cebola, damasco, passas e curry, que é um pó feito de diversas plantas que serve de tempero. Já esse aqui é o tacacá, é um prato típico da região amazônica e aqui também ele vem dizendo quais são esses ingredientes do tacacá. É o sumo da mandioca, que é um processo da fabricação de farinha de mandioca, e ele costuma ser misturado a um caldo de peixe ou um caldo de carne, que é complementado com alho, pimenta, sal e camarão seco. Então, agora a gente vai responder essa questão. Compare os dois pratos típicos do bobotiê e tacacá e o que você considera que esses pratos apresentam mais alimentos energéticos, construtores ou reguladores e por quê? Então, a Pro fez aí um resuminho para vocês. Bobotiê, ele tem alimentos tanto construtores como energéticos. Por quê, Pro? Os construtores, lembra que a gente leu nessa página anterior aqui, da 32 e 33? Então, pronto, aqui tá. Construtores são carne e leite, ele faz parte dos construtores. E energético por quê? Porque vai pão e castanha. Então, tanto com o bobotiê, ele tem tanto os alimentos construtores como energético. E o tacacá, Pro? O tacacá, falta um acento aqui, energético. Por quê? Porque nesse prato, o principal ingrediente dele é a mandioca. Então, ele é um prato energético. Na página 36, ele vem abordando um outro tema aí para a gente discutir sobre a fome e a desnutrição. Uma pessoa desnutrida necessariamente come pouco? Vocês acham que só é desnutrida a pessoa que come pouquinho? Não, pessoal, claro que não. Uma pessoa que come bastante, mas que não come os nutrientes necessários para o corpo dela, ela também pode ficar desnutrida. Então, não é a quantidade, sim o que ela está comendo, se tem todas as vitaminas e proteínas que o nosso corpo necessita, tá bom? Agora que vocês vão ler esse texto falando sobre essa fome de desnutrição, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de desnutrição e a gente vai responder a questão aqui. Vocês vão ler esse texto e responder a questão. Vocês sabiam que a alimentação é um direito de todos? O que vocês sugerem fazer para divulgar esse direito? Aqui nós temos até um cartaz, ó,
deixe a casca, ela concentra vitamina, dia do combate à desnutrição. Então, o que a gente podia fazer aqui para divulgar esse direito? Também fazendo o quê? Campanhas de conscientização sobre a importância de se garantir esse direito à alimentação para todas as pessoas. Então, aqui vocês podem estar colocando que é organizar campanhas de conscientização. Na número 2, você e seu colega não tem como ser você e seu colega, então você vai fazer isso sozinho. Tem alguma sugestão para diminuir o problema da fome no mundo? O que a gente poderia fazer? Que a gente poderia fazer? Que iniciativa poderíamos ter para que acabe com essa fome no mundo? Então, vocês vão ter ideias, escreverem, e a Pro vai dar uma ideia, uma sugestão de criar iniciativas, né, de aumento na produção desses alimentos e melhorar essa distribuição de produção entre a população mundial. Então, uma vez que eu tenho uma produção maior de alimentos, eu consigo destinar parte delas para as famílias mais carentes, né? Aqui é uma ideia, mas vocês vão colocar o que vocês acham que deve fazer. Na página 37, nós vemos aqui, ó, ler para se informar. Redução da fome no Brasil e no mundo. Então, tem um texto que vocês vão ler esse texto. Esse texto, ele foi retirado da Fome cai no Brasil, 82% no Brasil, destacado no relatório da ONU. Tá? Foi tirado de um site, Brasil, Cidadania e Justiça. O acesso foi 15 de dezembro de 2017. Temos aí um gráfico que a gente vai interpretar esse gráfico, tá bom? Vamos começar aí na primeira pergunta, atividade 1. Observando o gráfico acima, responda. Qual país reduziu mais a fome entre os anos de 2002 e 2014? Brasil, Indonésia ou China? Então, nós vemos aqui, ó, 3 países, ó, China, Indonésia e Brasil, os países. Então, aqui nós temos aqui a porcentagem de queda da fome em alguns países. Então, a queda foi na China de 36%, Indonésia de 49% e Brasil 82%. Então, qual porcentagem aqui foi maior na queda da fome? Então, vocês vão colocar aqui qual foi o país que foi maior. Aqui a gente pode ver que esse gráfico que maior foi na queda em porcentagem foi no nosso país aqui, tá? Tá fácil, é número 1. Na número 2, o que você entende da frase? O nosso problema não era a disponibilidade de alimentos, era acesso aos alimentos e a renda. Reescreva a frase com as suas palavras. Então, o que vocês entendem com essa frase? O problema não era disponibilidade, ou seja, alimentos tinha, mas o que era difícil era o quê? Acesso a comprar esses alimentos e ter esse dinheiro para a compra desses alimentos. Então, como que a gente poderia reescrever para que a gente pudesse entender melhor? Vocês vão escrever da seguinte forma. Vocês vão escrever assim, ó. Embora o Brasil produzisse bastante alimentos, ele não era bem distribuído, pois grande parte da população não tinha poder aquisitivo para comprar, ou seja, não tinha dinheiro para comprar. Entenderam? Então, a Pro vai falar bem devagarzinho, ó. O Brasil produz bastante alimentos, porém, a maior parte da população não tem renda, não tem dinheiro, não tem condições de comprar esses alimentos. Então, o problema não é que o Brasil não tem alimento suficiente, ele tem sim. O problema é a renda, o dinheiro para adquirir esses alimentos. Até a próxima aula, um beijão. Qualquer coisa, pode perguntar para a Pro, se você tiver alguma dúvida.